Quero refletir com vocês sobre o tema Pilares para um casamento feliz. Na minha concepção, falar de família, falar de casamento, é falar de paz, é falar de união, de unidade, é falar de harmonia, é falar de aconchego, é falar de segurança, falar de lar, falar de família, é falar de segurança, é falar de proteção, é falar de paixão, é falar de amor, é falar de Deus, porque foi Deus que instituiu o matrimônio. Ora, se falar de casamento, de família, é falar destes adjetivos tão lindos, por que tanta família destruída? Por que tanta separação? Por que a família hoje? Quantos rapazes, filhos que preferem ficar nas ruas do que voltar para casa? Por que tem homem hoje que prefere ficar no boteco bebendo do que vir para casa? Por que tem algumas mulheres que têm optado a trabalhar fora porque não suporta mais ficar dentro de casa? Primeira coisa, eu quero dizer que o primeiro pilar para um casamento feliz, abençoado, é ter Deus. É isso mesmo. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que acontece? As pessoas, alguns casais, só lembraram de Deus quando casaram. Nunca mais buscaram a Deus. Nós estamos vendo na televisão aí os apresentadores de programas dizendo, olha, você precisa com a sua família procurar uma religião. Você precisa buscar uma religião. Na verdade, as pessoas precisam é de Jesus. As pessoas precisam é de Deus. Foi Ele que instituiu o matrimônio. A Bíblia diz que Jesus foi convidado para ir numa festa em Caná da Galileia. Foi ele, a sua mãe, seus irmãos, amigos estavam lá. O vinho naquela época representava a alegria do povo. E o vinho acabou. Aí as pessoas começaram a ir embora. Maria foi até Jesus, e tem alguns crentes que até pensam que Jesus deu um pico Maria, mas não foi. Quando Maria falou para Jesus, porque ela percebeu, mulher sim, ela percebe os detalhes, entendeu? E aí Jesus diz, mulher, não é chegada a minha hora. Mas depois Jesus manda trazer as 6 talhas cheias de água. E transformou a água em vinho. Fez um milagre. O primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Quando o mestre Sala experimentou aquele vinho, ficou irado. Porque naquela época dava-se primeiramente o melhor vinho. Depois, quem sabe as pessoas estavam meio assim, né? Com um pequeno fogo, aí dava depois o pior vinho. Aí ele diz, mas por que deram o pior vinho e agora que estão servindo o melhor vinho? Mas só que ele não entendeu que Jesus, o Jesus do milagre, o Filho de Deus, havia transformado a água em vinho. Talvez seu casamento está azedo como um vinagre. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o Jesus da Galileia, o Jesus que transformou a água em vinho pode transformar o seu casamento. Quem sabe a poesia, a paixão, o romance já acabou no teu coração. E vocês estão preparando para separar. Mas não separe. Deus tem poder e tem interesse de fazer um milagre, porque casamento é bênção de Deus. Não se esqueça, o propósito do maligno, do inimigo de nossas almas, é matar, roubar e destruir. Ele quer destruir o teu casamento, ele quer matar aí no teu coração as tuas emoções, a paixão, o romance. Ele quer destruir a tua família, mas Jesus veio para restaurar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Como que está teu casamento? O primeiro pilar para um casamento feliz, abençoado, é ter Deus. Busque Jesus. Busque Deus. Ele tem um projeto, ele tem um plano para o teu casamento. Mas em segundo lugar, o segundo pilar para um casamento feliz é ter a Bíblia Sagrada. É ter a palavra de Deus. Você que é católico, você que é evangélico, nós temos 66 livros da Bíblia inspirados pelo Espírito Santo. Esses livros aqui têm preceitos, têm instruções, como criar o filho, como o empresário deve tratar o seu funcionário, como que o empregado deve respeitar, submeter ali dentro do seu ambiente de trabalho, como que ele deve se comportar. Aqui nos instrui como que o marido deve tratar a sua esposa, a esposa como que deve viver a vida comum do lar. É a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que você precisa ter como pilar
Olha, a Bíblia diz, marido, para viver, o homem viver a vida comum do lar. É papel do homem, segundo a Bíblia aqui, amar sua esposa e sacrificar-se por ela. Assim como Jesus amou a sua igreja. Aqui em Efésios nos ensina isso, nos instrui como que deve o homem viver a vida comum do lar, amando a sua esposa, se dedicando a ela. E a mulher diz que a mulher deve estar submissa. E a ideia de submissão não é igual alguns pensam, que o marido deve mandar, ter o domínio na casa, manipular a esposa, até chegando ao ponto de agredi-la. A ideia não é essa. A palavra submissão é estar debaixo da missão. Qual é a missão do seu marido? A minha missão que Deus me confiou foi o pastorado. E aí a Giselda me dá suporte. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão e depois criou e fez Eva da sua costela para ser a sua auxiliador idônea. Seria aquela que ia ampará-lo, que ia protegê-lo, que ia estar na retaguarda dele. Gisele tem sido uma bênção na minha vida, sendo a minha retaguarda, me ajudando, me abençoando. Olha, e quando o homem, a missão dele também é amar e sacrificar. Quando o homem ama a esposa, dedica-se a ela, só se for uma mulher com uma deficiência no caráter, que não vai na retaguarda, estar ali debaixo da missão dele. Submissão é estar debaixo da missão. A ideia é você amar e sacrificar. Quando Deus fez a mulher, Deus tirou a mulher da costela do homem. E não tirou da debaixo do pé para não pisar nela. Não tirou da cabeça para que ela não mandasse nele e não manipulasse e o homem também não dominasse. Mas tirou de lado para ser protegida por ele. Especificamente ao lado do coração, para ser amada, valorizada, para ser cuidada por ele. Esta é a ideia. Então, é a Bíblia que nos ensina isso. É a Bíblia que ensina como que você deve criar seus filhos no temor de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele. A Bíblia diz de um homem que construiu a sua casa sobre uma areia. Aí sopraram os ventos, vieram as tempestades, os vendavais e derrubaram aquela casa. Mas depois teve outro que construiu a casa sobre uma rocha. E aí sopraram os ventos, vieram as tempestades, os vendavais e não derrubaram aquela casa. E a ideia da rocha é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando a gente firma a nossa vida, o casamento, os relacionamentos na palavra de Deus, problemas virão, tribulações, até mesmo o sentimento de paixão pode ser abalado pelas situações da vida. Mas o que vai nos firmar é esta fé nesta palavra. É preciso ter fé. Nós temos um compromisso, você com sua esposa, com seu marido. Nós fizemos uma aliança diante do altar e um dia Deus vai pedir conta da aliança que fizemos. A Bíblia diz em Romanos 10:17: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então estude a palavra de Deus, procure uma comunidade que estuda a Bíblia, que tem a Bíblia como única e suficiente regra de fé e prática. E certamente sua família vai ser abençoada. A Bíblia diz, ainda em Deuteronômio capítulo 6, como que deve ser a criação dos filhos. E fala assim, olha, sobre esta lei, que são os preceitos de Deus, inculcarás na cabeça dos seus filhos, ao levantar, ao andar, ao sentar e ao deitar. A ideia é ensinar os preceitos de Deus. É preciso você procurar uma comunidade para que você possa congregar, para que você possa crescer, para que você possa ser pastoreado, para que sua família seja pastoreada. É uma bênção a comunidade cristã. Sabe? Em meio a tantos problemas no mundo, você tem um lugar para que você possa, juntamente com os irmãos, ser fortalecido. Mas o terceiro pilar para um casamento feliz é o diálogo. O guerreiro Chacrinha dizia, quem não comunica se estrubica. O que nos diferencia dos animais é que nós fomos feitos seres à imagem e semelhança de Deus. Capacidade de relacionar, de amar, de apaixonar, tomar decisões. Mas Deus também colocou em nós o poder da fala. Os animais não conversam,
Nós já fomos feitos com o poder da fala. Tem homem hoje que sai de casa mudo e volta calado. Tem mulher que sai calada e volta muda. Tem alguns lares que são verdadeiros cemitérios. Lares cemiteriais, onde ninguém conversa com ninguém. Onde um fica no computador, o outro fica no computador, comunica através de e-mail, do Facebook. O menino não conversa, os pais não conversam entre si. E se você não conversar com o seu menino, daqui a pouco ele começa a conversar com um amigo, entre aspas. E depois vai levá-lo para as drogas. Se você não conversar com sua esposa, ela vai começar a conversar com um colega de trabalho. E você sabe, quando tem mulheres e homens reunidos, há uma energia de sexualidade envolvendo. É, uma energia. Na minha concepção, homem não tem amizade com mulher, mulher não tem amizade com homem. Se você não conversa com o seu marido, ele vai conversar com uma colega de trabalho. É por isso que tem tanto adultério. E é por isso que a gente vê a mulher, aquela mulher que caiu, que o homem fala, que a família fala que ela é safada, que ela é imoral, muitas vezes não foi. Foi porque ela não teve alguém para conversar. Você tem que ouvir sua esposa. Você tem que ter um ouvido de tu para ouvir a sua esposa. Ouvir as histórias dela, o lamento. E você também deve, vocês têm que gastar, na verdade, momentos para dialogarem juntos, para conversarem. Esse é um pilar. Deus nos deu o poder da fala para conversarmos. É preciso conversar, é preciso abrir o coração um com o outro, é preciso colocar para fora tudo isso que tem dentro. Conversar com teu filho, conversar com a tua filha, colocá-la no colo, abraçá-la, afagá-la.